Olá, boa noite. Este é mais um programa Esclarecendo a Matrix do canal Kun TV. Seja bem-vindo ao canal. Se você já segue o canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje. Se você é novo no canal, não esqueça de apertar o joinha para ser informado das futuras lives. O tema do programa de hoje é aborto, aspectos espirituais e políticos. Mas antes da gente iniciar a discussão sobre os aspectos políticos e espirituais, precisamos saber o que é isso. Conceito de aborto. O aborto consiste na interrupção da gravidez com a morte do feto. O aborto pode ser natural, pode ser acidental, pode ser criminoso, pode ser legal ou permitido. O aborto natural não é crime e ocorre quando há uma interrupção espontânea da gravidez. O aborto acidental é oriundo de acidente. A mulher estava grávida, escorregou na rua, caiu de barriga no chão, se machucou, abortou. O aborto criminoso só aconteceu porque ele é resultado de um ato, de uma conduta criminosa. Aborto legal é aquele que a lei permite que se interrompa a gravidez, e o aborto permitido é quando o Poder Judiciário, via sentença judicial, autoriza a interrupção da gravidez. Ainda antes de entrar no aspecto político e espiritual, vamos discutir sobre o que a lei fala do aborto. O que o Código Penal fala desse tema? Artigo 124 do Código Penal brasileiro. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem o provoque. Pena de reclusão de 3 a 6 anos. O que fala o artigo 124 do Código Penal? É aquele aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Só a mãe comete o crime de aborto. A autora do crime é a mãe. O partícipe do crime é o namorado ou o pai do bebê. Artigo 125 do Código Penal brasileiro. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena de reclusão de 3 a 10 anos. O que fala o artigo 125 do Código Penal? É aquele aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da mãe. Neste caso, a vítima é o bebê e o feto, a vítima também é a mãe. Artigo 126 do Código Penal. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Qual o comando do artigo 126 do Código Penal? Aborto provocado por terceiro, com consentimento da mãe. Neste caso, o autor do crime é o médico. O partícipe do crime é a enfermeira, que auxilia o médico. E a vítima é o bebê e o feto. Agora que entendemos conceito de aborto, tipos de aborto e o que a lei fala sobre aborto, vamos agora discutir seus aspectos espirituais e políticos. Por que o aborto é um assunto complexo que a gente não pode sair falando sem estudar antes, sem pesquisar antes? Aspecto espiritual do aborto. João e Maria fizeram sexo de forma consensual, ou seja, os dois queriam muito transar e transaram. Realizaram o ato sexual sem preservativo. O que aconteceu?
Maria acabou engravidando de João. Neste caso, se Maria abortar o bebê, além dela cometer um dos artigos previstos no Código Penal que trata sobre aborto, ou seja, cometer um crime, ela estará piorando o karma dela. Porque é a consciência, o espírito que veio para ser filho dela nessa gravidez, ao ser assassinado no aborto, vai passar a ser inimigo dela, a odiar ela. Ela passa a ter um karma com esse espírito, a ser sanado. Dependendo da situação, se João gostou da ideia de ser pai e queria ter o filho, ela abortando o filho, ela passa a arrumar confusão com João. Mais um inimigo para ela aumenta o karma dela. Dependendo do contexto familiar de João, que queriam receber essa criança na família, e o ato de Maria abortar a criança, ela ganha o ódio gratuito da família de João. Ela aumenta ainda mais o karma dela. Várias consciências, vários espíritos encarnados ou não, jogando energia negativa dela diariamente. Não tem como ela evoluir espiritualmente assim. Atrasou o nível evolutivo dela, porque ao absorver essas energias conscienciais negativas desse povo todo, ela passa a bloquear, desalinhar e produzir, sem querer, energia negativa para a vida dela, para o corpo dela, e bloqueia todas as áreas da vida dela. Além de atrair espíritos malignos que vão destruí-la ao longo do tempo. Segundo aspecto espiritual do aborto. Esse foi o primeiro. Vamos para o segundo. João e Maria realizaram o sexo de forma consentida. Eles quiseram transar. Maria acabou engravidando de João. Só que o bebê já foi diagnosticado por exames que esse bebê vai nascer com alguma deficiência física. Microcefalia, deficiência motora, muscular, esquelética, alguma deficiência. Para não ser mãe de criança deficiente, Maria resolve abortar essa criança antes dela nascer. Interrompeu a gravidez. Nesse caso, Maria acaba de arrumar inimizade, ódio gratuito da consciência desse espírito que seria esse bebê, que precisava nascer, queria nascer para ter oportunidade de se manifestar, experienciar e evoluir nesta dimensão intrafísica. Ela negou o direito a evoluir na dimensão intrafísica para essa consciência, negou esse direito a essa consciência. Essa consciência, esse espírito vai odiá-la, aumentou o karma de Maria. Dependendo da situação, se João queria ser pai, ao abortar, arrumou confusão com João, aumentou o karma dela, mais um inimigo para a conta dela. Se a família de João queria ser essa criança, arrumou confusão com a família de João, aumentou o karma dela. Todo mundo jogando energia consciencial negativa diariamente na Maria prejudicou o nível evolutivo dela. Porque ela acaba absorvendo essas energias negativas, o que acontece com Maria? Acaba desalinhando, bloqueando os chakras e, sem querer, produzindo, esterilizando energia negativa para a vida dela, para o corpo dela, bloqueando toda a vida dela. Atraindo espíritos malignos que vão destruí-la ao longo dos anos. Terceiro aspecto espiritual do aborto. Esse é mais complexo ainda. Maria vinha caminhando na rua de madrugada e foi estuprada por um rapaz. Não se esqueçam que tudo que há em cima, há embaixo, tudo que nós fazemos, há um ou mais espíritos por trás da gente. Nada que nós fazemos sozinhos. O que há no físico, há no espiritual. Esse rapaz desconhecido que estuprou Maria e ela acabou engravidando, não agiu sozinho. Praticou o crime junto com espíritos malignos.
E por que ele praticou esse crime? Porque um desses espíritos malignos queria reencarnar para arrumar um corpo físico, para ter o direito a reencarnar, manipulou esse cara para estuprar Maria, engravidar Maria, fecundá-la, para ele arrumar um corpo físico novo para reencarnar e nascer nessa dimensão. Além da vontade desse espírito maligno de reencarnar, há a vontade do agente criminoso que, para satisfazer sua lascívia, seu desejo sexual, resolveu estuprar Maria. Então, há um somatório de intenções negativas do espírito maligno que quer reencarnar e do agente desconhecido que queria transar. Conectou-se energeticamente os dois e o crime foi cogitado, preparado, executado e consumado. Maria foi a vítima. E esse espírito maligno, ao o agente desconhecido fecundar Maria no estupro, ele reencarnou naquele exato momento entrando no feto. E nesse caso, as leis espirituais permitem o aborto somente no caso de estupro. Tanto a lei, tanto os tribunais, quanto as leis espirituais permitem, nesse caso, o aborto. Aborto oriundo de estupro é válido, é legal, não é crime e não é punível, nem punido pelo Estado, pelas leis dos homens e nem pelas leis espirituais. Nesse caso da gravidez originada de um aborto, Maria poderá, neste caso de gravidez originada de um estupro, Maria, vítima do estupro, poderá realizar o aborto. Porque quem entrou ali foi um dos que participaram da execução do crime de estupro. Avançando a discussão, vamos agora sair do aspecto espiritual para o político. Aprendemos nesta videoaula sobre o conceito de aborto, tipos de aborto, o que a lei fala sobre aborto e aspectos espirituais do aborto. Gravidez originada de sexo consentido, aborto é errado, não se deve fazer. Gravidez originada de sexo consentido, onde o feto e o futuro bebê ou bebê corre o risco de nascer com alguma deficiência física ou mental, aborto está errado, não se deve fazer. Gravidez originada de estupro, neste caso, o aborto é válido, pode fazer. Aspectos políticos do aborto. Partidos políticos, não todos, mas alguns. Movimentos sociais, não todos, mas alguns. Grupos sociais, não todos, mas alguns, que defendem a pauta do aborto, pode ter certeza, não é para melhorar a saúde pública, não é para salvar a vida de ninguém. Desconfie quando o sistema patrocina a defesa de certos assuntos. Se a mídia, a grande mídia, as redes sociais defendem muito a pauta do aborto, desconfie. Pondere, raciocine, provoque a reflexão. Nenhum mega empresário gasta milhões de dólares para criar coisas produtivas para a humanidade. No passado faziam isso, hoje em dia não. É muito raro você ver um bilionário, milionário gastar milhões de dólares do seu próprio bolso para a evolução da sociedade, para criar remédios que curem doenças sem deixar efeitos colaterais, para criar tecnologias que facilitem melhor a qualidade de vida das pessoas. Os bilionários estão patrocinando a pauta do aborto é para um motivo só. Aliás, dois motivos. Reduzir a população mundial, principalmente do Ocidente. Para quê? Para que os ricos herdem os continentes, os países e o planeta. Acaba com os pobres, reduzindo a taxa de natalidade, reduzindo a população, e os ricos vão herdar o planeta. É isso que eles querem. Substituir a mão de obra humana por robótica. Substituir o ser humano por robôs. Substituir os seres humanos pela inteligência artificial. Eles não querem mais empregados para trabalharem em casa,
na polícia, no bombeiro, na medicina, no direito. Eles não querem mais ter que contratar seres humanos para pilotar aviões, carros, ônibus, elevadores. Eles não querem mais os seres humanos trabalhando com policiais, bombeiros, médicos, professores, advogados, jornalistas. Eles não querem mais seres humanos construindo obras. Eles querem substituir toda forma de mão de obra humana por mão maquinária, robótica. Primeiro, para diminuir os custos da produção. Segundo, que eles odeiam o pobre, eles não gostam de pobre. Eles querem herdar o planeta. Segundo motivo, o planeta Terra está em guerra. O planeta Terra está em guerra. Forças internacionais querem tomar os territórios sem precisar dar um tiro ou tacar bomba. E as pautas identitárias, uma delas em específico, do aborto, facilita a conquista de países. Superpotências mundiais investem diretamente e indiretamente no aumento da taxa de natalidade, no aumento da gravidez, no aumento da quantidade da sua população e também investem dinheiro na redução da população de outros países que eles querem dominar. Exemplo clássico. A Rússia e a China querem tomar o mundo. Para tomarem o mundo, precisam vencer o Ocidente. Existem várias formas de se enfraquecer e vencer o Ocidente. Uma dessas formas é patrocinar as pautas identitárias que levem à redução populacional. Se todo mundo nos Estados Unidos, que é o principal inimigo da Rússia e da China, inimigo geopolítico há séculos e décadas, implantarem o aborto e começar a diminuir a taxa de natalidade de norte-americanos, fica fácil para o russo chinês tomar o território americano. Porque o russo chinês fazem muitos filhos. Começa a povoar, manda seus nacionais para os Estados Unidos, começa a povoar os Estados Unidos, daqui a pouco estão tomando tudo, sem precisar fazer guerra. Por que a Rússia e a China querem pautas identitárias que defendem a redução populacional no Brasil? Porque se todo mundo abortar no Brasil, diminui a taxa de natalidade brasileira, diminui a quantidade de brasileiros no território. Manda russos e chineses para cá, que fazem muitos filhos. Manda todo mundo para cá, eles vão tomando os territórios brasileiros. Vão tomando comércios, fábricas, indústrias, empresas. Daqui a pouco estão comprando casas, apartamentos, fazendas, sítios, chácaras, vão tomar nossa agricultura, nossa pecuária, sem precisar fazer guerra nenhuma. Tudo de forma pacífica, ordeira e lenta. Daqui a pouco não tem mais brasileiros, todo mundo abortar, só vai ter chineses e russos. É uma tática de dominação do país alheio, do país dos outros. O futuro do Brasil está em nossas mãos. Somente a gente pode interromper a construção de um futuro sombrio que o sistema patrocina. E essa tática de dominação planetária dos ricos, dos bilionários, dos milionários, da Rússia, da China, está tendo êxito e sucesso porque não todos, mas a grande maioria dos membros dos três poderes e das máquinas públicas trabalham para essas forças. É claro que existe a microminoria do bem, patriótica, nacionalista, que defende o povo. Nós temos deputados e senadores brilhantes, brilhantes que amam, matam e morrem pelo povo brasileiro. Mas são minoria, a maioria é contra o povo. Nós temos juízes e desembargadores maravilhosos, ministros maravilhosos, que lutam pelo povo brasileiro, mas são microminoria, a maioria é complicada. Nós temos agentes do Poder Executivo, prefeitos, governadores,
que lutam pelo povo, que são pessoas maravilhosas, mas são a microminoria, a maioria não é. Então a gente tem que lutar pelo nosso país, não podemos mais terceirizar soluções. Antigamente, eleições solucionavam bastante coisa. Hoje em dia, eleições resolvem poucas coisas. Então, o povo tem que herdar essa responsabilidade. Ele tem que assumir a responsabilidade do futuro do país. E não ficar terceirizando para X ou para Y. O que eu quero nessa live é melhorar o esclarecimento, a educação e, principalmente, deixar claro uma coisa: quando você for votar neste domingo para governador e presidente da República, não brigue com seu irmão porque você escolheu o candidato X e ele o Y. Abraça teu irmão e vamos discutir juntos uma solução que não dependa de governos, que não dependa do próximo presidente da República. E o que o povo pode fazer de imediato para combater o avanço da destruição do Estado, da sociedade, do povo brasileiro e também dos nossos irmãos ocidentais é praticar assistência consoladora, praticar assistência esclarecedora, votar certo e também atitude. Quando eu alimento uma pessoa faminta, eu melhoro um brasileiro. Eu melhorando um brasileiro, eu melhoro o país. Eu curando um brasileiro que está doente, eu melhoro um brasileiro, eu melhoro um Brasil. Educando uma pessoa que não teve acesso à informação, ao conhecimento, eu melhoro um brasileiro, eu melhoro o Brasil. Gerando emprego para brasileiros, eu melhoro vários brasileiros, eu melhoro o Brasil. Vamos assumir as responsabilidades do nosso país e parar de terceirizar essas responsabilidades para presidentes, governadores e prefeitos. A responsabilidade é mais nossa do que deles. Se a gente começar a construir, a trabalhar para construir um país melhor para todos, corrupção não se cria, pautas identitárias que lutam pela redução populacional serão dissipadas, serão desfeitas, sumirão como poeira. Encerro mais uma live, mais um programa Esclarecendo a Matrix do canal Cunha TV. Gratidão ao Deco, nosso assistente técnico. Gratidão ao Cris de Pascoal, presidente do nosso canal. Gratidão aos nossos telespectadores que curtiram, comentaram e compartilharam a live de hoje. Domingo, quando você for votar, não briga com o teu irmão, não. Dá a mão a ele e vão discutir o desenvolvimento do Brasil. Excelente noite, gratidão.